As peregrinações pelo deserto. Este é o primeiro tópico sobre a ocupação de Canaã por Israel, e ainda serão outros tópicos sobre isso, ou seja, sobre a ocupação de Canaã por Israel pelos israelitas, pelos hebreus. E hoje, então, a palavra é difícil, né, cara? As peregrinações pelo deserto, depois a preparação para a conquista de Canaã, em seguida a terra de Canaã, a religião da Palestina, estratégias para a conquista, a entrada da terra da promessa, a divisão de Canaã, e assim nós finalizamos todo esse tópico sobre a ocupação de Canaã pelos hebreus. Esta é uma playlist específica de teologia, este vídeo que faz parte de uma playlist específica que compõe uma playlist geral de teologia, que é a história dos hebreus. Então, vamos ao texto de hoje, que é um texto de teologia do nível médio, de uma instituição ou de uma igreja específica, não é de nível superior. Nos arredores do Monte Horeb, ou melhor, isso já foi no vídeo passado, né? As peregrinações pelo deserto, vamos lá. Eita. Tá, nos arredores do Monte Horeb, né, que eu tratei no vídeo passado, Israel celebrou o primeiro aniversário de sua emancipação. Então, aproximadamente um mês mais tarde, o povo levantou o acampamento na expectativa eminente de ocupar imediatamente a Terra Prometida. 11 dias de marcha levaram-no a Cades Barnea, onde uma crise precipitou no veredicto divino, né, divino de que vagueariam pelo deserto durante muitos anos. Então, isso foi no vídeo passado. E depois disso, passaram muitos anos peregrinando pelo deserto, e vamos ver então sobre isso, né, no vídeo de hoje, as peregrinações pelo deserto. A passagem de tão numerosa multidão pelo deserto transcende a história, transcende a história ordinária. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui primeiro. A passagem de tão numerosa multidão pelo deserto transcende a história ordinária. Isso não somente exigiu suprimento sobrenatural de previsões materiais na forma de maná, codornizes e água, como também se faz necessário cuidadosa organização. Quando acampados ou em marcha, a lei e a ordem eram essenciais para o bem-estar nacional de Israel. O acampamento de Israel foi cuidadosamente planejado, onde o tabernáculo e seu átrio ocupavam um lugar central. O diagrama abaixo indica a posição de cada grupo no acampamento. Então, quando eles passaram esse tempo todo no deserto, havia uma maneira, né, planejada deles se assentarem nas suas respectivas tribos. É isso que nós vamos ver, inclusive. O diagrama abaixo indica a posição de cada grupo no acampamento. Visualize com cuidado e forme subjetivamente sobre isso. A ordem do acampamento conforme na vida prática deste povo. Uma das mais impressionantes ocasiões, enquanto Israel esteve acampado no Monte Sinai, foi o começo do segundo ano. Foi nessa oportunidade que o tabernáculo e todas as suas instalações foram erigidas e dedicadas para o uso. Está registrado em Êxodo 41 ao 33. Depois de terem acampado no Monte Sinai, os israelitas seguiram um caminho para o norte, na direção da Terra Prometida. Quase 4 décadas depois, chegaram às margens orientais do rio Jordão. Tá, então a disposição dessas tribos, nesse período em que eles peregrinaram pelo deserto, é o seguinte. Então, no centro, imagine que isso aqui é um acampamento, pelo desenho que eu estou vendo aqui, em 4, veja bem, eu vou mostrar aqui até. Uma espécie de cruz, assim, ó. Então, você tem no centro o tabernáculo e o átrio. E aí, as tribos, elas são organizadas da seguinte maneira. Eu não sei se aqui está organizado por pontos cardeais, eu acredito que sim. Mas se for dessa maneira, vamos imaginar que seja ao norte, as tribos de Asser, Dan, Naphtali e Meraritas. Ao sul, Coatitas, Simeão, Ruben e Gade. A leste, Manassés, Efraim e Benjamim. E ao oeste, Isacar, oriental, né, Judá e Zebulon. Desta maneira. E aí, entre o tabernáculo e átrio a oeste e as tribos de Manassés, Efraim e Benjamim, existem os Gersonitas, que não é uma tribo de Israel, mas sim compõem uma tribo maior chamada Levitas, mas não são Gersonitas. Os Gersonitas compõem os Levitas, né? São uma parte deles. E a leste, melhor, tabernáculo e átrio, ou seja, oriental, ficava então Moisés e Arão.
Essa é a disposição, então, que eu tenho aqui, pelo menos no texto, das tribos à sua disposição enquanto peregrinavam pelo deserto. Em todas as suas paradas precisavam ser organizadas dessa maneira, tabernáculo e átrio, e essas tribos sempre organizadas a leste, oeste, norte e sul. No próximo vídeo quero tratar sobre a preparação para a conquista de Canaã, depois de todo esse tempo peregrinando pelo deserto. No vídeo passado eu tratei sobre a ocupação de Canaã por Israel, de modo geral, introdutório, né? Vou deixar aqui no final. Beleza? Valeu!